estamos na parte 4 do estudo da primeira carta aos Coríntios. Então vamos terminar agora o capítulo 9. Vamos lá. Continuando, tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Faz parte da visão apostólica da igreja estabelecer objetivos. Por quê? Porque o ser humano precisa de meta. O ser humano, quando ele não tem planejamento, quando ele não tem um alvo, ele fica, como Paulo fala, dando murro no ar. Ele não tem organização, ele não consegue ter disciplina, porque ele não tem uma direção. Então é muito importante uma igreja ter uma direção. Por isso que tem o apóstolo, tem o bispo em uma regional, tem um pastor em uma igreja local, para quê? Para que ele dê direções. Além de ensinar, além de ministrar a palavra, além de preparar sucessores, ele precisa dar a direção. Para onde nós vamos? Quais são os próximos passos? Então Paulo fala de meta. Ele tinha uma meta. A meta dele era pregar o evangelho aos lugares mais distantes. A meta dele era fundamentar igreja aonde ele ia. Você sabe que momento é esse na história? Então vamos rever, porque é muito importante entender o contexto desta história do apóstolo Paulo. Então veja aí na linha do tempo, nós estamos falando do início do evangelho no mundo. O momento em que Roma dominava todo o planeta. Nós vemos aí Tibério como imperador no ano 14, e no período do império dele, na Palestina, quem governou a Judéia foi Pôncio Pilatos, e Jesus teve seu ministério dos anos 27 até o ano 30. A conversão de Paulo veio após o momento que a igreja estava sendo fundamentada na Judéia e na Samaria e por toda a Palestina. Quando Calígula assume o Império Romano, então Paulo está na cidade de Tarso e depois na cidade de Antioquia. E é exatamente em Antioquia, durante o império de Cláudio, que o apóstolo Paulo vai ser preparado por profetas e mestres, e ele vai ser enviado como um apóstolo por eles, para a primeira viagem missionária, onde ele vai fundamentar as igrejas na região da Turquia atualmente, chamada Ásia Menor. 49 ele volta para Jerusalém, no concílio que está em Atos 15, depois da segunda viagem missionária, em que ele vai levar o evangelho até a Europa. A terceira viagem, ele vai fortalecer as igrejas na Ásia e na Europa. E durante o Império de Nero, a partir do ano 57, ele tem a quarta viagem missionária, em que ele vai a Roma preso. E ali ele vai ser julgado, mas na prisão ele vai escrever muitas cartas. Cartas importantíssimas e que fazem parte do Novo Testamento. E a morte de Paulo e a de Pedro, muitos acreditam que foram por volta do ano de 67. Perfeito? Então vale lembrar que, por exemplo, tanto a carta aos Romanos como a carta aos Coríntios foram escritas na terceira viagem missionária. Então Paulo estava a todo vapor, trabalhando com meta, abrir igreja, como ele abriu ali na Turquia e muitas, depois ele vai até a Ásia, a Europa, e é interessante como ele mesmo diz na carta aos Coríntios, nós vamos ver mais à frente, o desejo que ele tinha de ir até a Espanha, que já era o extremo oeste do Império Romano. Ele tinha essa meta também. Ele não a alcançou, porque ele foi preso até Roma, mas alcançou o objetivo dele de ir até Roma. Então é importante sim ter metas, ter objetivos. Para onde eu vou, o que eu vou alcançar? Imagine, o próprio Cristo deu meta. Ele falou ali em Atos 1:8, vocês vão da Judéia para a Samaria, depois vocês vão para a região ali da Cesareia e assim até os confins da terra. E isso também foi cumprido e no intervalo de 25 anos. Acredite, veja aí no mapa a expansão do Evangelho. Então o Evangelho, aí a terceira viagem missionária, que nós já vamos falar do apóstolo Paulo, mas antes eu quero mostrar
a expansão do evangelho, porque vai sair ali de Jerusalém no ano 35, em 5 anos, já tinha chegado aí a região toda da Palestina até Antioquia. Depois você vê no ano 48 já atingindo toda a Ásia Menor, no ano 52 atingindo a Grécia e no ano 60 chegando em Roma. Pegou aí? Qual o intervalo? 25 anos. Metas estabelecidas, metas cumpridas pelo apóstolo Paulo. Por isso que as pessoas falam, nossa, vocês na Igreja Renascer têm desafios, vocês têm metas, vocês... Por quê? Porque é bíblico. Porque nós precisamos de uma direção. E isso nos alegra, porque o sentimento de satisfação de ter alcançado um objetivo, você sabe, traz grande prazer, tanto em espírito como à própria alma. E Paulo fala do esforço dele, de muitas vezes, em cima de um objetivo, ele estar cansado, ele não tem a vontade na alma de realizar o trabalho, mas ele fala o quê? Que ele esmurra o próprio corpo e o reduz à escravidão. Ou seja, ele, como homem, como você, como eu, como qualquer um de nós aqui reunidos, ele também tinha suas fraquezas, ele também sofreu desgastes, mas ele falava, não importa, eu não vou parar enquanto eu não alcançar esse objetivo. E ele não parou, e por isso ele pregou o evangelho, por isso ele escreveu tantas cartas, algumas que se perderam, outras que estão no Novo Testamento, para o quê? Para que a igreja ficasse fortalecida, porque fundamentar a igreja era uma meta do apóstolo Paulo, não era só evangelizar. A evangelização, ela é importantíssima, mas a fundamentação da igreja é necessária para que as pessoas que se converteram, elas tenham um lugar para receber a palavra, para terem a cobertura contra os principados e potestades, e ali também serem sucessores desta obra. A igreja é essencial. Evangelizar é muito importante, mas fundamentar a igreja significa que o trabalho terá continuidade. E essa, sem dúvida, era uma das metas mais importantes, se não a mais importante, do apóstolo Paulo. Vamos agora estudar o capítulo 10. E esse capítulo é muito interessante, porque o apóstolo Paulo novamente vai tratar os coríntios em suas muitas práticas pecaminosas. Os coríntios, como nós já estudamos, eles pertenciam a uma região do norte do Peloponeso. Essa região está na Grécia, então eles eram gregos. Então Paulo estava falando com estrangeiros. Poucos judeus estavam ali. O foco principal desta carta é para falar com pessoas como nós, que não são judeus, e que estavam se convertendo e que tinham uma cultura completamente diferente dos judeus. Eles eram pagãos, eles adoravam ídolos gregos. E no caso ali em Corinto, como nós já estudamos, uma cidade de muita prostituição, porque a principal adoração era para Afrodite, a deusa do amor. Só por curiosidade, o templo de Afrodite tinham mais de 1000 prostitutas cultuais, mulheres que se deitavam para gerar recursos para a adoração a Afrodite. Então Corinto era considerada a cidade com mais prática imoral e prostituta, práticas até de homossexualidade, em toda ali a região da Grécia. Tanto é que nós estudamos que na época se usava o verbo corintianizar para cometer torpeza, cometer imoralidade. E aqui Paulo, para deixar mais claro sobre o quanto era importante os coríntios vencerem esses desejos da carne, ele vai usar os próprios judeus. Como assim os judeus? Os judeus, eles não tinham pecado. Os judeus, eles eram santos, eles eram diferentes. Será? Então Paulo vai usar um momento da Bíblia, que é o Êxodo, para explicar que não só os não-judeus sofrem por causa do pecado, mas os judeus também. Vamos ler essa passagem.
Vamos lá, primeira carta aos Coríntios, capítulo 10. Ora, estas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram. E caíram, num só dia, 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de que nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então, qual é o momento da história que Paulo aqui está usando como exemplo? Ele está usando 1.400 anos antes desta carta, o que para nós seriam 3.400 anos atrás, que é exatamente o momento do Êxodo, o momento em que o povo está saindo do Egito, da escravidão, em direção à terra prometida. E eles vão ficar 40 anos no deserto. Veja nesse mapa, o momento aí que eles saem do Monte Sinai e que eles estão indo em direção a Cades Barneia, essa região do deserto de Zin e de Parã, é onde eles vão permanecer por 40 anos. E toda a geração que nasceu no Egito, ela vai morrer nesse deserto. E a geração que vai conquistar a terra prometida posteriormente é a geração que vai nascer aí no deserto. Agora, por quê? Porque eles tinham um pensamento da escravidão do Egito. Já começa aí o comparativo. Por quê? O Egito representa as coisas desse mundo. Então, aquilo que é a escravidão do pecado. Antes você era escravo, você não tinha conhecimento do pecado. Então, você tem o conhecimento de que isso é mal e que destrói a tua vida, então você vai largar isso, você vai largar esta escravidão através da liberdade que Cristo te dá. Então a conversão é exatamente o quê? A transformação da sua mente, como estudamos na carta aos Romanos. Você deixou de ter a mente de escravo do mundo e você passa a ter a mente de um conquistador que está indo em direção à terra prometida, que para nós é a Nova Jerusalém na eternidade. Mas há pessoas que se perdem nesse caminho. Há pessoas que até vivem um momento de transformação, mas regridem, se desviam, voltam às práticas dos escravos, voltam a viver as práticas do Egito. Exatamente isso que o apóstolo Paulo fala. Tome cuidado, você que está de pé, para não cair novamente. Porque após a conversão, nós vamos sofrer tentação. Satanás vai trabalhar de todas as formas para que o homem de Deus caia. Ainda mais agora que o homem tem a consciência do que é certo e do que não é. E de que agora ele experimentou a glória de Deus. E Satanás vai trabalhar de uma forma a criar situações no dia a dia para que o homem caia pelo pecado, pela falta de fé, pelo cansaço que o deserto, as lutas do dia a dia podem proporcionar. Veja, o apóstolo Paulo fala assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, ou seja, toda tentação é humana. Se é humana, em espírito, você pode vencer. Em Cristo, você tem autoridade. Só que você precisa se encher do Espírito e ter as armas espirituais necessárias para combater este mal. Então, todo dia vai ter um levante? Vai, mas todo dia você tem a palavra na tua boca para repreender Satanás. Todo dia você tem a cobertura da igreja que te livra do mal. Então, é possível vencer? Sim. É além das tuas forças, ainda que você ache que o momento que você está enfrentando é terrível, impossível, eu te falo, não é impossível, não é além das tuas forças. Você vai descobrir
que em Cristo você tem autoridade para vencer. E quando passar por isso, você vai falar: realmente, eu tudo posso naquele que me fortalece, e agora estou muito mais experiente e conheço mais profundamente a Deus do que eu conhecia antes. É exatamente isso que aconteceu com Jó. Jó, ele foi provado no limite de qualquer ser humano, perdeu tudo, perdeu a família, ainda estava doente. Mas quando ele superou toda essa situação, então ele pôde falar: antes eu conheci uma religião, e agora eu conheço o Deus verdadeiro. E que você conheça este Deus verdadeiro. Não de ouvir falar, não de religiões, mas de todo dia, junto com o Espírito Santo, você vencer as suas provações. E olha aqui, Paulo fala de 5 situações que o povo pereceu no deserto, que causaram a morte deste povo que saiu do Egito. Ele fala sobre a cobiça, que é desejar aquilo que Deus não tem para você. Deus tem o suficiente para você. Para que desejar o do outro? Ele fala sobre a idolatria, que é colocar algo acima de Deus. Não só ídolos, mas também situações que te afastam de Deus, que você julga serem mais importantes do que Deus. Ele fala da imoralidade, que é a prostituição, porque ali o povo de Israel se misturou muitas vezes com os povos que eles estavam conquistando. Ele também vai falar sobre a rebeldia, como muitos se levantaram contra o próprio Moisés, que era líder. E, para terminar, vai falar da murmuração. 40 anos de deserto não é fácil, e muitos morreram porque começaram a reclamar e deixaram de enxergar que ali era um momento de preparação de Deus para superar inimigos muito mais fortes e piores do que a própria condição e o ambiente do deserto. Então, se você está passando por uma luta, ela é leve e momentânea e vai te trazer um grande peso de glória. O resultado que vai te trazer é muitas vezes superior àquilo que você está sofrendo hoje. Como fala lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, nós vamos estudar. Não viva daquilo que é transitório. O transitório é aquilo que você está vendo, mas o eterno, humanamente você não enxerga, mas existe, e que isso se torne o seu grande alvo. Então, Paulo dá essa lição aos coríntios. Os judeus também fracassaram o dia, mas uma nova geração se levantou e venceu o pecado, venceu a carne, venceu todas as ofertas de Satanás e assim conseguiram conquistar a terra prometida. Então não perca a visão da terra prometida. Fique firme e inabalável e vença o pecado todos os dias. Vamos ler então o capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios. Vamos lá, primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1 a 8. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra sua própria cabeça, porque é como se a tivesse raspado. Portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso que rape o cabelo. Mas se lhe é vergonhoso o tosquiar-se ou rapar-se, cumpre-lhe usar véu. Porque na verdade o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem, porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Nós temos 3 pontos aqui a tratar nesse texto, e um texto complexo. O primeiro que o apóstolo Paulo fala: seja imitador, né? Como eu sou imitador de Cristo. Então, Paulo era imitador de Cristo e ele ordenava aos coríntios a serem imitadores dele. Por que imitador? Imitador das práticas e também imitador do sentimento. Aqui a palavra no grego imitador é a palavra mimetes. Mimetes, você se recorda de uma palavra um pouquinho parecida, vamos lá, mímica, exato. Mímica, imitação. Então é o termo realmente do mímico, você imitar igual. Então, tanto nas práticas que são coerentes,
mediante a palavra e que Paulo ensinava, também imitar o sentimento. Compreender como o apóstolo estava compreendendo. Identificar as situações, ter discernimento como o apóstolo também tinha. Então é muito importante esse aspecto no evangelho que muitas vezes gera preconceito. Nós temos que ser, sim, imitadores de nossas autoridades espirituais. Isto é uma direção bíblica, porque os apóstolos são imitadores de Cristo. Agora, aqui o apóstolo Paulo vai falar da relação de autoridade espiritual dentro de uma família. Então ele fala que, segundo a ordem da criação, está estabelecida a hierarquia em uma casa. Então quem é o cabeça da casa? O homem. E quem é o cabeça de toda a família? Deus. Então a ordem é Deus, homem, mulher e filhos. Agora, bispo, isso é machismo, isso é absurdo. Não é absurdo. É a relação espiritual, é como se comporta no mundo espiritual a relação de autoridade dentro de uma casa. Da mesma forma que alguma mulher pode falar, eu não acho que é assim, só que é assim que Deus trabalha. Porque Deus estabeleceu desta forma. E é claro que isso fica um alerta para os homens. Porque homem, Deus não te colocou por cabeça para você ser machão, para você achar que você é o rei da tua casa, pelo contrário. Deus te deu a maior responsabilidade, porque se algo acontece dentro da tua casa, o responsável é você. O homem, ele é o que protege. O homem é que precisa estar muito conectado com Deus para que as decisões tomadas sejam as melhores. Então, o que aqui Paulo está falando é, homem, você precisa ter uma relação muito mais profunda com Deus, para que a tua casa seja ajustada. E mulher, atente-se à direção do homem, porque o homem, ele vai buscar essa direção de Deus. Agora, se o homem não é temente a Deus, a mulher seja intercessora e tenha um posicionamento sábio, como nós já explicamos na aula passada. Porque, é claro, lembre-se, importa mais agradar a Deus do que agradar a homens. Então, a família ajustada é aquela que está debaixo da direção de Deus. Se o homem não teme a Deus, naturalmente haverá desajustes. Agora, aqui Paulo vai falar no terceiro aspecto sobre um hábito da época. Afinal, a mulher deve usar véu ou não? E agora, bispo? Segundo a palavra, todas as mulheres precisam usar véus? Existem linhas tradicionais que falam disso. Existem outras religiões que praticam isso. Agora, aqui o apóstolo Paulo fala de uma questão que nós já abordamos, a questão do escândalo. Ele está falando de uma questão cultural. E por ser esta uma questão cultural dos povos orientais, ele fala, é melhor que vocês tenham esta prática para não promover escândalo aos que estão ao redor. Hoje, isso caiu em desuso, até porque muitos povos ocidentais não tinham esta prática. E como hoje cada vez mais isso se perdeu, então não há necessidade de usar o véu. Aqui, o apóstolo Paulo apenas usa esta alegoria do judaísmo para explicar quem tem autoridade dentro de casa. E que essa prática ela pode permanecer caso ela venha a trazer escândalo por sua falta de prática. Melhorando, né? Se você não praticar o uso do véu e for trazer escândalo para alguém, então é melhor você usar o véu. Mas como caiu em desuso, não há necessidade. Por isso que eu tenho que ter muita sabedoria ao ler as cartas paulinas, porque muitas estão abordando questões culturais das cidades que receberam, né, as cidades destino. Perfeito? Bom, na próxima aula nós vamos continuar estudando os capítulos 11 e também o capítulo 12. Vamos falar também do amor, é claro, o capítulo 13, talvez o capítulo mais famoso da primeira carta
aos Coríntios. Vamos agora revisar a aula de hoje. Capítulos 9 a 12 da primeira carta aos Coríntios sobre os seguintes temas: os 5 motivos da eliminação do povo no deserto durante o êxodo, que são cobiça, idolatria, imoralidade, rebeldia e murmuração. Também vimos que devemos ter interpretação adequada do texto bíblico, pois alguns temas esclarecidos por Paulo são pertinentes ao momento da carta, no primeiro século. Estudamos ainda sobre a Santa Ceia que todos devem participar, mas conscientes do arrependimento e perdão de Cristo. Por fim, esses temas aí que nós colocamos, a Santa Ceia, vai ficar para a próxima aula por questão do tempo. Quero te dar agora a dica Gospel Bay, que é a Bíblia da Mulher de Bem com a Vida. Esta Bíblia muito especial, com 52 pensamentos da Bispa Sônia, com cronograma de orações por estação do ano. Uma Bíblia muito legal, porque de forma prática você consegue ler toda a Bíblia. E ainda por cima tem pensamentos que vão explicando espiritualmente cada um dos assuntos. Então, você pode adquirir agora mesmo esta Bíblia da Mulher pelo site gospelbay.com.br ou ainda pelo telefone 3500-1222. Preço muito especial, pagamento facilitado e você vai receber com toda a comodidade e segurança na tua casa. O Gospel Bay é a loja virtual da Rede Gospel de televisão. Nova loja Gospel Bay. Os seus artigos preferidos agora estão ainda mais acessíveis no site gospelbay.com.br. Mais ágil, mais simples e mais seguro. Acesse agora mesmo o novo site gospelbay.com.br e boas compras. Confira agora a agenda do programa Escola de Profetas. Não perca a oportunidade de se aperfeiçoar mais no conhecimento da Palavra de Deus e desenvolver seu ministério. Participe dos cursos do Centro de Estudos Apostólico. Para mais informações, acesse ceaapostólico.com.br ou entre em contato pelo telefone 11 3203 0641.